Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz que excede todo entendimento envolvam agora o seu coração. Hoje, mais uma vez Deus nos presenteou com um novo dia. Dia de esperança, de renovo, de guerra santa e de vitória. Hoje, juntos vamos quebrar todas as amarras, feitiços, bruxarias, macumbas mal olhado, inveja e qualquer seta inflamada do maligno lançada contra você, contra a sua família e contra o seu lar. Antes de avançarmos, una-se à nossa grande corrente de oração. Apresente nos comentários o nome de quem você deseja cobrir com esta intercessão. Faça isso com fé, porque aqui nós nos colocamos na brecha como sentinelas espirituais, e nada poderá resistir ao clamor de um povo unido na verdade do Evangelho. Respire fundo agora. Permita que o ar penetre os pulmões como símbolo do sopro de vida que o Espírito Santo sopra sobre você. Ao exalar, deixe ir toda a ansiedade, todo o temor, toda a inquietação que porventura chegue disfarçada de preocupação. Sinta o ambiente mudar. Sinta a atmosfera ficar leve, porque onde o Espírito de Deus habita há liberdade. Acalme o coração, ajuste o corpo em postura de reverência, e se puder, feche os olhos por alguns instantes. Nós iremos declarar palavras que abrem portões de luz, portões de cura, portões de realinhamento divino. Hoje você comanda. Hoje você declara. Hoje você toma posse da herança que o Pai conquistou para você. Talvez você se pergunte afinal, o que são feitiçarias? O que é magia negra? O que são macumbas? Feitiçaria é o uso intencional de rituais, objetos ou palavras, para manipular forças espirituais, afastando a pessoa do propósito de Deus. Magia negra é a canalização de energias densas, destrutivas, alimentadas por pactos obscuros, muitas vezes selados em segredo. Já a macumba, entendida aqui não como um instrumento musical da cultura popular, mas como trabalho espiritual negativo, mistura oferendas, despachos e invocações para enlaçar, confundir e prender destino. Todas essas modalidades têm o mesmo objetivo: interromper o fluxo da graça, minar a confiança, contaminar o ambiente com medo. Mas aquilo que foi levantado para derrubar você, será, hoje, derrubado pelo poder que há no nome de Jesus. Não importa a forma que o mal escolheu para agir. Pode ser um embrulho deixado na porta de casa, pode ser uma palavra dita em momento de ira, pode ser um olhar carregado de inveja, pode ser um sonho recorrente que drena suas forças. Em todas essas situações, o mal tenta abrir brecha. É como um ladrão que procura janelas destrancadas para invadir uma casa. Entretanto, quando o dono da casa está vigilante, quando a tranca está reforçada, quando há sentinelas espirituais nos quatro cantos, o invasor recua. Hoje reforçaremos cada fechadura do seu lar, cada parede do seu coração, cada telhado da sua mente, com a couraça da fé e o escudo da verdade. Não haverá lugar para sombras onde a luz do Altíssimo brilha. Talvez você sinta sintomas estranhos, um peso nos ombros, uma tristeza sem explicação, objetos quebrando sem motivo aparente, discussões constantes, portas de prosperidade que parecem emperrar. Tudo isso pode ser reflexo de obras contrárias. Contudo, hoje nós não nos curvamos ao diagnóstico das trevas. Hoje, levantamos a bandeira da vida, proclamamos a supremacia do Cristo ressurreto sobre todo encanto e sobre toda praga. A palavra garante: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aprenda a fazer deste versículo uma chave de autoridade, repetindo-o em alta voz toda vez que perceber a pressão espiritual aumentar. Palavra falada é espada desembainhada. Veja o exemplo de Moisés, que diante dos magos do Egito, apoiou seu cajado, e viu a vara transformar-se em serpente que devorou as dos feiticeiros. Isso nos lembra que, onde se manifesta o poder legítimo de Deus, a cópia do inimigo perde força. Da mesma forma, recorde Davi que avançou contra o gigante não com espada terrena, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele não desprezou a realidade de um adversário forte, apenas escolheu enxergar um Deus ainda mais. Traga esse princípio para dentro da sua sala, para dentro da sua cozinha, para dentro do seu quarto. Enquanto você caminha, declare: meu lar pertence ao Senhor dos Exércitos. Sobre este telhado repousa a mão de Deus. Nenhum feitiço prevalecerá, nenhuma maldição sobreviverá. Muitos de nós
Crescemos repetindo expressões como bater na madeira para não atrair coisa ruim ou colocar sal grosso no canto da porta para quebrar o olho gordo. Essas práticas refletiam um medo de algo desconhecido e deram origem a tradições vazias de aliança como o hoje, revelamos um caminho superior, a fé viva e consciente, fundamentada em promessas eternas, a fé que faz cessar ventos contrários, a fé que ergue muralhas invisíveis entre a sua casa e a agenda do inimigo, a fé que transforma a mente, pois quando a mente é transformada, todo o restante se alinha ao reino de luz. Ao caminhar por cada cômodo, mentalize uma lâmpada celestial sendo acesa. Imagine um tubo de fogo purificador deslizando do teto ao chão, queimando larvas espirituais, cancelando decretos, lavando portas e janelas com óleo fresco. Sinta o perfume suave do incenso divino espalhando-se, trazendo paz onde havia inquietação. Essa visualização não é simples jogo de imaginação, é oração ativa, é fé que vê antes de tocar, pois a palavra diz que fé é a certeza do que não se vê. Portanto, veja com os olhos do Espírito, veja correntes caindo, veja cadeados enferrujados se partindo, veja cartas de acusação sendo rasgadas e lançadas ao fogo divino. Pode ser que você recorde alguém que há tempos falou: "Eu ainda vou acabar com a sua felicidade." Essa frase pode ter sido esquecida pelos lábios que a proferiram, mas o eco pode ter permanecido na atmosfera. Então, agora, ergue a voz e responda: "Eu cancelo essa declaração. Eu quebro a autoridade desse veneno. Eu me revisto da armadura do Cristo e declaro: nenhuma sentença maligna terá curso na minha história." Faça isso com firmeza e ternura. Firmeza, porque você se posiciona em linha de batalha. Ternura, porque você sabe que a raiva do inimigo não é maior que a compaixão do... O inimigo teme lares que oram. Ele teme pais que abençoam filhos antes de dormir. Ele teme mães que cantam louvores enquanto preparam a mesa. Ele teme jovens que decidem consagrar seus talentos ao Senhor, porque esse ambiente derrama um escudo sonoro, um perfume de santidade que incomoda as hostes malignas. Ao mesmo tempo, o inimigo se utiliza de brechas simples, pequenos rancores, perdões adiados, críticas amarguradas, gargalhadas sarcásticas. Uma rachadura na parede pode parecer insignificante, mas, se não for preenchida, infiltra água e cria mofo. Hoje, fecharemos cada fissura emocional. Peça agora ao Espírito Santo para revelar qualquer desavença antiga que precise de reconciliação. Enquanto ele mostra rostos, situações, datas, libere perdão, solte o peso, desate o nó. Esse ato abre espaço para que a unção flua sem obstáculo. O mesmo princípio se aplica a objetos consagrados a práticas sombrias que, por curiosidade ou herança, talvez permaneçam escondidos em gavetas. Fotos, amuletos, pulseiras, bonecos, livros de encantamentos, peças recebidas de presente por alguém que você mal conhece. Estes itens carregam uma frequência que, mesmo silenciosa, contamina. Quando terminar esta oração, faça uma varredura consciente, peça discernimento, e ao encontrar algo que não glorifique a Deus, não hesite, remova, quebre, descarte. Isso não é medo irracional, é zelo por uma atmosfera pura que seja condizente com o louvor que sobe desse lugar. Você poderá notar, nos próximos dias, uma paz diferente, crianças dormindo melhor, discussões diárias deixando de acontecer, aquele problema crônico parecendo encontrar solução. É sinal de que as amarras estão sendo cortadas. Algo semelhante aconteceu quando Josafá cantou diante dos exércitos inimigos e viu confusão se instalar entre eles. O louvor precede a vitória, por isso abra os lábios e entoe um cântico de gratidão. Pode ser um hino simples, pode ser apenas aleluia. O importante é que sua voz se junte ao coral celestial proclamando que a luz venceu. Talvez você diga: "Mas a luta é muito longa, e eu já estou cansado." Então ouça a promessa que ressoa desde os tempos de Isaías: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Essa renovação não é apenas espiritual, ela toca o físico, renova a mente, restaura relacionamentos. Experimente dizer agora: "Eu recebo força nova, eu recebo ânimo novo." Permita que essas palavras penetrem ossos e medula. Deus não desperdiça uma batalha, Ele sustenta você para que ao final, seu testemunho inspire outras pessoas a crer na proteção divina. Também pode haver medo de represália. E se eu quebrar feitiços e a pessoa que enviou algo contra mim ficar com mais raiva? Lembre-se,
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não está atacando pessoas. Está anulando forças demoníacas que escravizam pessoas. Ao fazermos isso, estendemos misericórdia e oramos para que a própria pessoa seja alcançada pelo amor transformador. Portanto, não tema retaliação, porque você não combate sozinho. O Senhor dos Exércitos é quem guerreia à frente do seu escudo. Ele mesmo estabelece um perímetro sagrado ao redor dos seus filhos. Antes de prosseguirmos, pare novamente e inspire. Em seguida, expire lentamente. Sinta a pulsação do coração estabilizar. Sinta a mente clarear. Você entrou numa zona de paz. É nessa zona que a voz de Deus se torna nítida. Agora ele sussurra: estou contigo, não temas. Eu protejo o teu deitar e o teu levantar. Eu sou o vigia que não dorme e não cochila. Receba essa afirmação e permita que ela se torne âncora contra tempestades futuras. Lembre de um dos salmos mais conhecidos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poucos versículos, mas um universo de proteção. Quando você declara que nada faltará, quebra a ansiedade que atrai cargas negativas. A ansiedade abre portas ao medo. O medo abre portas à sugestão. A sugestão abre portas à opressão. Em vez disso, confie. Confiança é muralha. Confiança é ser. Confiança faz o inimigo desistir de rondar, porque não encontra fresta onde lançar sua semente de dúvida. Se tiver em casa um recipiente com água pura, consagre-o simbolicamente ao Senhor após esta oração. Peça que se torne ponto de contato com o fluir divino. Use algumas gotas para aspergir portas, janelas e cada canto, declarando: aqui só o Espírito de Deus tem acesso. Esse gesto profético nada tem de superstição quando feito em nome de Jesus, pois transforma-se em ato de fé e de obediência. A obediência atrai favor, e o favor forma um escudo que brilha no mundo invisível. Daqui em diante, resista ao impulso de reclamar. Reclamar atrai nuvens escuras. Agradecer atrai raios de luz. Substitua expressões como tudo dá errado aqui em casa por a bênção do Senhor faz prosperar este lar. Substitua ninguém me entende por o amor de Deus nos une em entendimento. Substitua não aguento mais por sou fortalecido pelo poder do Altíssimo. As palavras criam trilhos pelos quais o futuro desliza. Hoje, você redesenha esses trilhos com tinta de glória e selo de autoridade. Agora coloque a mão sobre o peito e fale: eu sou templo do Espírito Santo, nenhuma contaminação espiritual permanece em mim. Coloque a mão sobre a parede mais próxima e diga: este ambiente é território consagrado ao Deus vivo. Aqui há paz. Aqui há luz, aqui há aliança. Faça isso em cada cômodo. Se possível, se alguém da sua casa estiver presente, convide-o a partir. O acordo de 2 ou mais pessoas multiplica a força da declaração. Onde há acordo, há aceleramento de milagres. Imagine, neste instante, uma coluna de fogo descendo sobre o telhado da sua casa e expandindo-se como cúpula protetora. Partículas sombrias que tentam atravessar essa cúpula evaporam ao toque da labareda divina. Veja fachos de luz entrando pelas janelas, selando entradas espirituais. Veja setas envenenadas caindo inofensivas no quintal. Sinta o perfume da vitória enchendo cada metro quadrado. Esse não é delírio místico. É percepção da realidade superior onde Cristo reina absoluto. Tudo o que Deus mostra na mente pode se manifestar no natural. Quando você crê, declara e caminha em obediência. Por fim, agradeça. A gratidão sela milagres. Diga: obrigado, Pai, por este novo dia. Obrigado pela proteção que já está em ação. Obrigado porque, antes mesmo que eu percebesse os ataques, tu já tinhas despachado anjos para guerrear por mim. Essa consciência produz confiança contigo. Amanhã, quando acordar, recorde-se desta cena e diga: bom dia, Espírito Santo. Quebramos ontem as cadeias e hoje manteremos a liberdade. A manutenção diária é simples: louvor nos lábios, gratidão na mente, vigilância nos olhos. O mal espreita qualquer descuido, mas quem vigia não teme surpresas, porque a lâmpada da palavra ilumina cada passo. Queridos, encerramos este primeiro bloco convencidos de que o cerco de luz já está formado. Você tomou posse de verdades que dissolvem enganos. Você reforçou a muralha da fé, e você estabeleceu uma plataforma de adoração sobre a qual construiremos, nos próximos momentos, declarações ainda mais profundas. Mantenha-se em postura de reverência, porque ainda há rios de graça para jorrar. Amados filhos de Deus, neste exato momento,
O Senhor me permite enxergar sobre vocês uma unção especial de quebrantamento e renovação. Posso ver correntes invisíveis sendo desatadas, grilhões antigos se despedaçando, e uma luz dourada envolvendo cada pessoa que se dispôs a participar desta batalha espiritual. O Espírito Santo sussurra ao meu coração que hoje é o dia marcado pelo céu para libertar vidas, para restaurar destinos, para realinhar propósitos que foram desviados por interferências malignas. Vejo sobre muitos de vocês uma nuvem de confusão que está sendo dissipada neste instante. Essa névoa que embaralhava pensamentos, que tornava difícil tomar decisões, que fazia com que boas oportunidades passassem despercebidas, está sendo soprada pelo vento do Espírito. A quem tenha acordado hoje sentindo um peso inexplicável no peito, uma angústia sem nome, um desânimo que parecia não ter origem conhecida, isso não é casual. É o resultado de dardos envenenados que foram disparados contra a sua paz, contra a sua alegria, contra a sua esperança. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que esses projéteis espirituais estão sendo interceptados e destruídos antes mesmo de alcançarem o alvo. Vejo anjos guerreiros posicionados em formação circular ao redor de cada um de vocês, com escudos reluzentes que refletem de volta toda seta maligna. Não é por acaso que vocês estão aqui neste momento. Foi o próprio Deus que despertou em seus corações a sede de libertação, a fome de vitória, a necessidade de buscar refúgio no Altíssimo. Alguns de vocês carregam fardos de família, heranças espirituais negativas que passaram de pais para filhos, ciclos de maldição que se repetem geração após geração. Talvez seja a dificuldade financeira que persegue a linhagem. Talvez sejam relacionamentos que sempre terminam em fracasso. Talvez seja uma tendência à doença que parece genética, mas tem raízes espirituais. Hoje, pelo poder do sangue de Jesus, esses ciclos são quebrados. Vejo cadeias hereditárias se partindo como vidro temperado que se estilhaça em 1000 pedaços. Profetizo sobre vocês que esta será uma semana de sinais. Vocês perceberão mudanças sutis, mas significativas no ambiente doméstico. Aquele familiar que vive irritado começará a demonstrar mais tranquilidade. Aquela situação financeira que parecia sem solução encontrará uma abertura inesperada. Aquele problema de saúde que resistia a tratamentos dará sinais de melhor. Não será coincidência. Será a mão de Deus operando em resposta ao clamor que sobe deste lugar. Vejo sobre muitos de vocês uma marca de eleição, um selo divino, que foi colocado sobre suas vidas antes mesmo do nascimento. O inimigo reconhece essa marca, e por isso tem se empenhado tanto em desviar vocês do caminho, em roubar a alegria, em semear discórdia nos relacionamentos. Mas toda estratégia maligna falha quando encontra um coração que escolhe confiar. A confiança é como uma rocha onde as ondas do mar batem e se espatifam sem causar dano. Neste momento, coloquem as mãos sobre o coração e sintam as pulsações. Cada batida é um tambor de guerra tocando o ritmo da vitória. Cada inspiração é uma declaração de que vocês estão vivos, protegidos, guardados pelo Senhor dos Exércitos. Cada expiração é uma liberação de todo o veneno emocional que tentou contaminar a alma. Respirem conscientemente, porque o ar que entra nos pulmões carrega consigo a presença do Espírito Santo que renova, cura e restaura. Peço que examinem o coração agora com honestidade. Talvez haja ali ressentimentos guardados, mágoas cultivadas, perdões que foram adiados por orgulho ou por dor. Essas feridas abertas são como portas destrancadas por onde o mal se enfia. Não é possível pedir proteção completa enquanto mantemos áreas da vida desalinhadas com o amor de Deus. Portanto, se o Espírito Santo está tocando em alguma situação específica, não endureçam o coração, permitam que ele faça a cirurgia necessária. Lembrem-se do que Jesus disse: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não precisamos sentir vontade de perdoar para perdoar. Precisamos apenas escolher liberar a pessoa que nos feriu, entregando-a nas mãos de Deus e confiando que Ele fará justiça do seu modo e no seu tempo. Quando perdoamos, não estamos inocentando o erro, estamos nos libertando da prisão do rancor. Declaro que há pessoas assistindo agora que estão à beira de grandes conquistas,
Mas uma névoa de ansiedade tem ofuscado a visão dos sonhos. Vejo portas douradas se abrindo, contratos sendo assinados, relacionamentos sendo restaurados, diagnósticos sendo revertidos. Contudo, a falta de paz interior tem impedido que vocês enxerguem essas possibilidades. A ansiedade é como uma lente embaçada que distorce a realidade. Quando a limpamos com o pano da fé, tudo fica claro novamente. Alguns de vocês têm sentido uma estranha sonolência durante o dia e insônia durante a noite. Isso pode ser resultado de ataques direcionados ao descanso, porque o inimigo sabe que uma pessoa descansada é mais forte espiritualmente. Profetizo que a partir desta noite, o sono será reparador. Vocês desligarão a cabeça no travesseiro e mergulharão em paz profunda. Os sonhos perturbadores darão lugar a sonhos proféticos. Sonhos de direção, sonhos que trazem respostas para perguntas que vocês nem sabiam que tinham. Vejo crianças desta casa sendo visitadas por anjos durante o sono. Elas acordarão mais tranquilas, mais obedientes, mais protegidas. Se há adolescentes rebeldes, profetizo que o coração deles será tocado pelo Espírito Santo e eles buscarão aproximação com a família. Se há jovens adultos que se afastaram da fé, declaro que sementes de saudade de Deus brotarão no peito deles e os trarão de volta ao aprisco. Muitos de vocês trabalham em ambientes pesados, onde há inveja, competição desleal, comentários maldosos. Profetizo que vocês se tornarão testemunhas vivas da proteção divina. Colegas que antes criavam intrigas começarão a respeitá-los. Chefes que eram injustos reconhecerão o valor do trabalho de vocês e oportunidades de promoção surgirão de fontes inesperadas. Tudo isso porque a luz que brilha através de vocês será tão intensa que dispersará qualquer sombra conspiratória. Vejo estudantes entre vocês que têm batalhado com dificuldades de concentração, com bloqueios mentais durante provas, com esquecimento daquilo que foi estudado. Declaro que a mente de vocês está sendo desobstruída neste momento. Sinapses que estavam impedidas voltam a funcionar, a memória se torna mais aguçada, a capacidade de interpretação se multiplica. Vocês não apenas passarão nos exames, mas se destacarão com notas que surpreenderão até os professores. Há comerciantes, empreendedores, profissionais liberais que sentem como se houvesse uma barreira invisível impedindo o crescimento dos negócios. Clientes que prometem comprar e desaparecem, pagamentos que sempre atrasam, fornecedores que criam problemas inesperados. Profetizo que essas travas estão sendo removidas pelo poder do Altíssimo. Vejo movimento novo, dinheiro girando, parcerias prósperas se formando. A criatividade de vocês será estimulada e surgirão ideias inovadoras que abrirão novos mercados. Para aqueles que lutam com vícios, declaro que a força do Espírito Santo está quebrando as cadeias da dependência. Seja cigarro, álcool, drogas, jogos, pornografia, compras compulsivas, qualquer que seja a prisão, hoje é dia de libertação. Vocês sentirão uma repugnância natural por aquilo que antes os dominava. O desejo será substituído por nojo. A compulsão dará lugar à liberdade de escolha. E a cada dia de vitória, a confiança se fortalecerá, criando um ciclo virtuoso de superação. Vejo mulheres que têm sofrido com problemas ginecológicos, irregularidades hormonais, dificuldades para engravidar. Profetizo que o útero está sendo curado, que os ovários estão sendo restaurados, que o ciclo menstrual está sendo regulado pelo toque do grande médico. Para as que desejam filhos, declaro que a esterilidade é quebrada e que em breve haverá celebração de nova vida. Para as que passam por menopausa difícil, determino que os sintomas serão amenizados e que esta fase se tornará época de sabedoria e maturidade abençoada. Homens que batalham com pressão alta, problemas cardíacos, estresse profissional, recebam esta palavra. O coração físico está sendo fortalecido pelo toque do Espírito Santo. As artérias estão sendo desobstruídas. A pressão sanguínea está sendo regulada. Os níveis de colesterol estão sendo normalizados. Mas, principalmente, o coração emocional está sendo pacificado. A irritabilidade dará lugar à paciência. A ansiedade se transformará em confiança.
O pessimismo será substituído pela esperança. Declaro sobre as crianças desta casa que elas crescerão em estatura, em graça e em sabedoria, serão protegidas de influências negativas na escola, de amizades prejudiciais, de conteúdos inadequados na internet. Anjos especializados em guardar menores estão sendo designados para cada criança. Elas desenvolverão discernimento espiritual desde cedo e saberão distinguir entre o que edifica e o que corrompe. Profetizo que idosos desta família viverão mais e melhor. Doenças degenerativas terão progressão interrompida. Dependências de medicamentos serão reduzidas. A lucidez mental será preservada. Eles se tornarão fontes de bênção e sabedoria para as gerações mais novas. Cada ruga no rosto será marca de vitória conquistada. Cada cabelo branco será coroa de honra pela vida bem vivida. Vejo sobre esta casa uma cobertura especial contra acidentes domésticos, contra incêndios, contra roubos, contra invasões. Declaro que acidentes de trânsito não tocarão esta família. Nem vocês causarão nem serão vítimas. Vejo anjos do Senhor dirigindo junto com vocês, alertando sobre perigos, impedindo colisões, protegendo pneus de furar em lugares perigosos. Há pessoas assistindo que estão envolvidas em processos judiciais, que aguardam decisões de tribunais, que temem injustiças. Profetizo que a balança da justiça terrena se alinhará com a justiça celestial. Juízes serão tocados pelo espírito de sabedoria. Advogados receberão estratégias inspiradas. Provas ocultas virão à tona. Testemunhas falsas serão expostas. A verdade prevalecerá e vocês sairão vitoriosos dos tribunais. Declaro que dívidas que pareciam impossíveis de quitar encontrarão solução sobrenatural. Credores se tornarão compreensivos. Parcelamentos favoráveis serão oferecidos. Dinheiro virá de fontes inesperadas para cobrir débitos antigos. Vocês não apenas quitarão o que devem, mas entrarão em período de abundância e prosperidade crescente. Profetizo que relacionamentos familiares estremecidos serão restaurados. Pais e filhos que se afastaram voltarão a se falar. Irmãos que brigaram por herança farão as pazes. Casamentos em crise encontrarão segunda lua. Divórcios que pareciam inevitáveis serão evitados por intervenção divina. O amor voltará a florescer onde havia apenas amargura. Vejo jovens solteiros que serão apresentados a seus cônjuges divinos ainda este ano. Não serão encontros casuais, mas encontros orquestrados pelos. Vocês reconhecerão um ao outro pelo testemunho do Espírito no coração. Começarão namoros abençoados que resultarão em casamentos sólidos e duradouros. Pessoas que se sentem chamadas ao ministério receberão confirmação clara da vontade de Deus. Portas se abrirão para treinamento, para capacitação, para o desenvolver de dons espirituais. Vocês não ministrarão na própria força, mas no poder do Altíssimo. Multidões serão tocadas através da vida de você. Finalizo este bloco profético, declarando que o restante desta oração será só confirmação do que já foi decretado nos lugares celestiais. Vocês sairão da defensiva e entrarão na ofensiva. Não são mais vítimas. São mais que vencedores. Recebam agora este selo de autoridade espiritual e usem-no para abençoar outros que precisam de libertação. Amados filhos do Altíssimo, chegamos ao momento culminante desta jornada espiritual. Sinto o peso da glória de Deus descendo sobre nós como chuva serôdia, como orvalho que refresca a terra sedenta. Este é o momento da colheita espiritual, quando tudo o que foi plantado em oração e regado com lágrimas de fé finalmente frutifica em milagres visíveis e transformações duradouras. Respire profundamente mais uma vez e sinta a diferença na atmosfera. O ar está mais leve, o ambiente mais sagrado, porque passamos juntos pela purificação divina. Vocês não são mais as mesmas pessoas que iniciaram esta oração. Algo fundamental mudou na estrutura espiritual das suas cadeias ancestrais foram quebradas, maldições hereditárias foram anuladas, e uma nova linhagem de bênçãos foi estabelecida para as gerações futuras. Agora, com a autoridade que nos foi concedida pelo sangue de Jesus Cristo,
Vamos interceder pelos nossos entes queridos com poder redobrado. Começo orando pelos cônjuges. Senhor, derrama sobre cada casamento representado aqui o óleo fresco do primeiro amor. Que maridos redescubram nas esposas a mulher por quem se apaixonaram. Que esposas enxerguem nos maridos o homem que escolheram para construir uma família. Onde houve palavras ásperas, estabeleça diálogo amoroso. Onde houve frieza, acenda novamente o fogo da intimidade. Onde houve desconfiança, edifique pontes de transparência e cumplicidade. Que casais que dormem de costas um para o outro voltem a se abraçar durante a noite. Que desentendimentos por dinheiro se transformem em planejamento conjunto e próspero. Que sogras e sogros se tornem verdadeiros pais e mães do coração. Que cunhados sejam irmãos unidos na mesma visão de família abençoada. Oro para que casamentos que estão na iminência do divórcio encontrem, através desta oração, um caminho de reconciliação sobrenatural. Pai Celestial, ergo agora minha voz pelos filhos desta casa. Sobre cada criança pequena, declaro proteção contra acidentes, contra doenças, contra influências negativas de colegas e professores. Que durmam tranquilos, que comam com apetite, que brinquem com alegria. Sobre os adolescentes e jovens, Senhor, derrama sabedoria para escolhas acertadas. Que resistam às pressões do mundo. Que discernam entre amizades verdadeiras e más companhias. Que seus corações sejam jardins onde floresçam sonhos santos, propósitos nobres, talentos direcionados para a glória de Deus. Que encontrem profissões que os realizem e cônjuges que os completem. Que sejam luz em meio à geração perdida, sal que tempera e preserva os valores do reino. Oro pelos pais e mães que estão em luta constante para sustentar a família. Deus, multiplica o pão, multiplica o dinheiro, multiplica as oportunidades. Que encontrem empregos dignos, que sejam reconhecidos pelo empenho, que recebam aumentos salariais justos, que as contas sejam pagas em dia, que sobrem recursos para lazer e investimento. Que a mesa seja sempre farta, que a geladeira nunca esvazie, que o guarda-roupa tenha roupas adequadas para cada estação. Abençoa, Senhor, também os negócios familiares. Que lojas, escritórios, oficinas, consultórios prosperem além das expectativas. Que clientes fiéis se multipliquem. Que a concorrência seja saudável. Que parcerias estratégicas se firmem. Que ideias inovadoras brotem na mente dos empreendedores. Que produtos e serviços encontrem mercado receptivo. Que lucros justos sejam alcançados para o bem-estar de todos.